Oi. Praticamente todo mundo que era da minha comunidade estudava na mesma escola. Aí quando a gente tava saindo do colégio, todo mundo pegava o mesmo ônibus pra ir pra casa. Os alunos da favelinha eram os piores da história. O pessoal pulava a roleta do ônibus, ia cantando tudo em pé, dançando, gritavam, brigavam no ônibus. Na hora que passava no quebra-mola, todo mundo pulava junto. E eu ficava olhando aquele comportamento e adorava. Eu era um dos piores. Era uma baderna, uma bagunça, uma maravilha. Aí teve um dia que todo mundo largou mais cedo. Quando o ônibus parou no ponto da minha escola, só com aqueles filhotinhos de cruz credo uniformizado, o ônibus já ficou lotado. Quando eu já tava lá no meio da muvuca, eu escutei o moleque mais atentado da minha vida. Ele só fazia merda. E eu não vou falar o nome dele, porque ele é pelo menos 3 vezes mais forte que eu. E eu tenho amor à minha vida. Gente, eu não consigo. É Guilherme. Ele pegou e falou assim com o amigo dele. Tinha 17 anos e tava no 6º ano. Qual foi, boy? Puxa a alavanca aqui da janela. Que os dois se juntaram, agarraram aquele negócio e puxaram. O pessoal da minha escola assistindo, gritando, comemorando, parecendo torcida organizada. Por mim. Gente, com o ônibus em movimento. Quando a janela tava quase descolando, o cobrador viu. Aí ele falou assim: ô, motor, pode parar, motor. Aí vocês, pode meter o pé agora. Chega de zona. Marquei o rosto de todo mundo e amanhã eu tô lá na escola de vocês. A janela quase descolando, quase despencando pro lado de fora, fazendo uma barulheira, parecia que ela ia cair. Outro dia, o pessoal da empresa de transporte público tava lá na escola. Foram de sala em sala pra reconhecer o povo. Prestaram queixa contra vandalismo, chamaram o conselho tutelar, começaram a esculachar a gente. Aí quando chegou a vez do povo se defender, minha vez de falar, eu só conseguia chorar. Uma humilhação, era lágrima pra tudo que é lado, a meleca descendendo a boca, tremendo, me tremendo. O problema não era ser expulso da escola. O problema era quando eu chegasse em casa, meu filho. Aí por fim, depois de humilhar a comunidade inteira praticamente, eles liberaram quem nem encostou na janela. E os 2 meninos que fizeram a palhaçada foram convidados a se retirar. E os pais deles ainda... Os meninos que estavam comigo, das piores coisas que eles faziam era roubar os outros. Não era bem roubar. Eles iam pegar e nunca mais me devolver. Só não vou citar nomes porque a lista é muito grande. Tinha o Pedro, o Miguel, o Breno, o Caio, o Lucas com C, o Lucas com K, o Nicolas. Eles roubavam caneta, borracha, estojo, caderno, mochila, mesa. Piscou, sumiu. Mas eu não dava mole pra eles não, tá? Principalmente porque eu tinha uma garrafinha que ninguém ali tinha, que era a garrafinha dobrável que tá aparecendo aí no vídeo. E assim como essa garrafa, eu geralmente tava com coisas diferenciadas na minha mochila. Porque na Ativa Way, que é essa loja virtual que tá na minha biografia aqui do TikTok, era onde eu gastava o meu dinheiro todo. Até o dinheiro que eu nem tinha. Porque lá tem muita coisa maneira. Até que o Pedro, mongoloide, decidiu que ia fazer uma mágica comigo. Nisso ele pegou minha garrafinha que tava dobrada, que eu não tinha enchido de água ainda, e falou assim: tá vendo essa garrafa aqui? Eu vou fazer ela desaparecer na minha mão e no lugar dela vai ficar um papel. Olha como ele era sujo. E se nesse papel não tiver escrito o número que você tá pensando, eu te dou 10 reais. Aí eu olhei pra ele assim e falei assim: ok. Começou a se tremer igual uma vaca louca, fez assim com a mão, deu soco, que não sei o que. E a garrafa que tava dobrada sumiu. E o que tinha na mão dele? Um papel. Aí ele todo confiante me entregou o papel. O número que eu tava pensando era 999. Nunca que ele ia acertar, nunca! Eu abri o papel. Sabe o que tava escrito? O número que você está pensando. Olha, gente, a minha vontade é de comer aquele papel, rasgar ele, ó, de ódio. Aí ele me cumprimentou e falou assim: essa era a mágica. Valeu, tamo junto. E foi caminhando. Aí o sinal da saída tocou, a gente meteu o pé. Quando eu pisei em casa e vi minha encomenda da Ativa Way, a hora eu lembrei que aquele pilantrinha tinha ficado com a minha garrafa. Aí no outro dia eu cobrei ele e ele disse que eu sabia do que eu tava falando. Aí eu cresci pra cima dele, né? Dei 2 passos pro lado e segui em direção à diretoria. Aí eu falei pra dona Márcia: eu só saio daqui com a minha garrafinha na minha mão. Ela pegou e falou assim: fala baixo. Eu falei assim: tá bom, desculpa. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia que teve guerra de comida na minha escola. A minha turma foi liberada mais cedo e aquele bando de crianças esfomeada foi tudo pro refeitório. Entraram correndo, um derrubando o outro. Tudo isso só pra pegar comida primeiro. Aí a fila foi andando, foi todo mundo se ajeitando nos seus lugares, até que um menino delinquente pegou o miolo da maçã que ele comeu e jogou do outro lado do refeitório. E esse miolo bateu na cabeça de uma menina. Mas não era qualquer menina, não. Ela era a quebra-ossos, a furacão lá da escola. Mas como eu não quero ser banido de novo, eu não vou falar o nome dela, eu só vou dar uma pista. Começa com G.O. e termina com Vana. No momento em que aquela nojeira daquele resto de maçã caiu no cabelo dela, ela e as mosqueteiras amigas dela levantaram e pensaram que tinha sido a menina nova que tava andando com os meninos porque ela tava rindo. A Giovana pegou aquela nojeira e jogou na menina. E caiu dentro do prato da menina nova. Os moleques foram defender ela
pegaram assim de mão cheia o que tava no prato dela e jogaram na Giovana. Gente, virou uma zona. Os dois grupos que estavam um de cada lado do refeitório começaram a se tacar comida. E eu, no meio dos dois grupos, vendo que aquilo ali ia dar merda, sabendo que a melhor escolha que eu podia fazer naquele momento era chamar um responsável pra resolver aquilo ali, saí com as minhas amigas no meio daquela confusão, aquela baderna, aquela sujeira, aquela porquice. Fui em direção à porta do refeitório e fiquei de lá assistindo. As tias da cantina chamaram o inspetor chamou a diretora e alguns professores. Eles chegaram lá, esculacharam a nossa turma, marcaram uma reunião com os pais de todo mundo e fizeram o pessoal limpar tudo. Gente, tava parecendo um chiqueiro, o pessoal com a roupa aqui, ó, cheia de feijão. A menina com um pedaço de macarrão aqui no cabelo dela. Minha turma ficou sem intervalo durante um mês. A galera que tava com a roupa limpa e que não tinha se envolvido, no caso eu, os nerds e as minhas amigas, não nos livramos. Todo mundo se ferrou. Oi, gente, eu saí do dentista e no caminho pro meu ponto de ônibus eu passei numa praça. E a praça tava lotada de criança. Até que uma menininha passa por mim quase quebrando o pescoço e faz assim. Ela começou a gritar, falando que me conhecia do TikTok, que não perdia uma fofoca. E passou uma dupla de crianças. Aí o menino me encarou, olhou dentro da minha cara e falou assim: aí, tu é o menor do TikTok, né? Aí a fama começou a subir na minha cabeça. Eu falei assim: sou eu mesmo. Aí ele cruzou os braços e falou assim: então prova que é você. Aí eu falei assim: é o quê? Não preciso provar que sou eu. Só falei isso porque meu celular tava descarregado. E não tinha como eu mostrar pra ele. Aí ele falou assim: viu, é fake, eu sabia que não era você. Aí eu levantei a minha mão assim, olhei no fundo do olho dele.